16 minutos, atrasamos um pouco aqui, não foi por causa do Xerec, não, esta vez não. Foi por causa do stream da nossa, enfim, do nosso sinal. Estamos entrando aqui ao vivo agora pelo YouTube, pela página da AltV, e eu espero que em breve aqui nós também, se eu conseguir me entender com o meu querido tablet, eu vou colocar aqui para vocês mandarem suas perguntas, críticas e sugestões. O Salutes vai completar agora, dia 13 de junho, 10 anos aqui na AltV. Então, o que isso significa? Que a gente não está aqui como um youtuber da moda, aqui eu vou falar um programa sobre saúde e tal e tal. Não, tem 10 anos que a gente fala sobre as medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade profissional, prática clínica, e traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Entendemos aqui que esses três conceitos estão intrinsecamente ligados. Uma coisa não depende da outra. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. São três conceitos que andam praticamente juntos. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. 14 horas e 18 minutos, nossa pauta de hoje, quais são as abordagens que podem ser feitas na área da medicina, levando em consideração também as medicinas ancestrais, como a medicina chinesa, por exemplo, e entre outras, para uma produção de uma medicina integrativa, uma medicina complementar à medicina alopática, ocidental e oficial, mas de uma maneira mais integrativa. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber o Dr. Jean-Marc Durie. Ele é médico, nutrólogo, homeopata, é um colega aqui no nosso programa, já veio aqui algumas outras vezes, e hoje nós vamos falar dessas abordagens. Quais as abordagens possíveis? Quais as diferenças dessas abordagens que podem ser utilizadas de uma maneira adequada na medicina integrativa do presente e do futuro? Muito boa tarde, Dr. Jean, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Salutes. Boa tarde, João Carlos. Muito obrigado pelo convite. Para me dar essa possibilidade de falar sobre um assunto extremamente importante. Na área na prática da medicina funcional, integrativa, como você falou. E a gente pode falar também essas palavras ancestral, porque o que eu vou falar hoje não é novo. Só que perdemos, não tudo, mas perdemos muita faculdade de abordagem da complexidade. Com certeza. Esse raciocínio clínico, né, da medicina tradicional chinesa, por exemplo, que é a minha área, foi quando eu comecei o Salutes há 10 anos atrás, doutor Jean. Era exatamente no sentido de que a história dos 5 elementos, a cosmogênese chinesa, estaria ligado de uma certa maneira com a física quântica, com a mecânica quântica, com a aplicação desses tipos de conceitos na área da medicina atual e futura, né? E pelo jeito estava certo, porque é isso que está acontecendo, né, doutor Jean? O senhor também hoje, com o seu trabalho, que é uma especialização muito vertical. O Dr. Jean é um grande pesquisador, é uma das maiores autoridades hoje em microbiota intestinal aqui no Brasil. Outro dia estava falando com o Dr. Alain Dutra, ele estava falando sobre essa cepa, sobre aquela e tal. Eu falei, não, mas eu falei com o Dr. Jean. Não, o Dr. Jean falou, ele é o papo. Nessa área aí é a maior autoridade de microbiota intestinal que eu conheço aqui. Aqui a gente não tem puxação de saco não, viu, Dr. Jean? A gente fala o que é mesmo. Estamos falando isso porque é verdade, a gente realmente o considera como uma das autoridades da microbiota. Então o senhor está fazendo hoje esse resgate do raciocínio da medicina ancestral, sobretudo a chinesa, no seu trabalho atual? Primeiro que eu ensino conceitos, a microbiota, a obesidade, né? E faz um pouco mais que 30 anos que minha prática ela é integrativa. Sim. Então, eu reparo que muitos profissionais, principalmente, não estão se sentindo à vontade
frente à complexidade. E continuo usando um modelo de raciocínio que a gente utiliza em medicina alopática. Eu gostaria de ficar claro no início, não tem um modelo de raciocínio que é errado, né? Mas se você pega o modelo, a medicina alopática, ela é uma medicina funcional? Não, é uma medicina mais voltada para as emergências, as necessidades imediatas, salvar a vida, etc. Né? Então, nesse caso, você não vai procurar o porquê do porquê. Né? Tem uma hemorragia para fechar a hemorragia. Né? Um AVC, exatamente. Uma fratura exposta. Então, a gente utiliza, na prática da medicina alopática, uma lei que se chama lei do contrário. Sim. Essa lei do contrário, ela é interessante. Principalmente na área das emergências. Eu não estou aqui para valorizar, desvalorizar outra coisa, essa medicina é melhor que a outra. Não, não. Porque todas essas medicinas que a gente conhece, ela tem a sua indicação, seu momento na evolução do adoecimento. Ela tem seu momento. A nossa crítica aqui, né, doutor Jean, é sempre, não é a questão da alopatia na questão aguda, e sim nas doenças crônicas, né? Ou nas chamadas doenças degenerativas, em que o médico chega e fala, não, você vai ter que tomar esse remédio o resto da vida. Bom, então você está comprovando a sua incompetência, né? Porque afinal de contas você vai ter que tomar um remédio para o resto da vida, então para que eu vim aqui fazer uma consulta, né? Mesmo isso, essa entrevista que eu quero fazer com você, Baldo, por exemplo, eu não me permite de falar para um médico que ele é incompetente porque utiliza esse tipo de raciocínio. Porque, na verdade, é assim que a gente aprende. Na faculdade de medicina aprende-se isso. Exatamente, exatamente. O problema é que quando você está abrindo um consultório particular, é que você tem gente que não são hospitalizadas, né? Você faz uma consulta ambulatória e você recebe, a maioria dos seus pacientes tem problemas funcionais. A preocupação principal em medicina é de controlar uma sintomatologia. Mas a sintoma não é doença. Sintoma é consequência. Sim. Você tem um remédio que você passa pelo paciente, né, em função do tal tipo de sintomatologia, às vezes nem precisa de exame, mas vai fazer o exame, por que não, né? Vai afinar o diagnóstico e fazer uma prescrição mais precisa sobre uma doença. E muitas vezes, esses protocolos a maioria das vezes, eles são obrigatórios, né? São condutos de tratamento e de terapia que não deixam muita liberdade. Então, o profissional está preso no meio, né? Então, que eu gostaria de enfatizar é quando um profissional aberto começa a se interessar a práticas mais naturais, mais desintegrativas. Ele vê que tem uma série de funções que não estão se fazendo bem, né? Ele vai apagar sintoma, né? Então, nesse momento, esse profissional que eu admiro, porque muitos deles deixam a família no final de semana, viajam, pagam o curso, tem despesa, se preocupa pelo paciente, e além disso, ele é ético. Tem muitos desses pacientes, desses profissionais, né? Então, francamente, eu não tenho nenhum espaço no meu coração para dar um pingo de crítica. Só que me interessa de ver aonde que eu posso ajudar. Até meu filho, o Dr. Jean, ele é um ortopedista de cirurgião, né? Ele só trabalha com fratura exposta, com casos acidentais, graves e tal. Obviamente que tem importância. A crítica é tratar doenças crônicas apenas com alopatia, que não alcança os resultados que nós alcançamos na prática clínica. Simples assim. A alopatia tem o seu limite e não significa que ela seja o único caminho. A função do nosso programa é exatamente esclarecer as pessoas e as opiniões públicas de que a alopatia tem seu limite sim e que doenças crônicas não conseguem ser tratadas com a ciência alopática, química alopática, no sentido de tratar o contrário. Defendemos aqui que temos que tratar a pessoa e o paciente. Não tratamos doenças. Desde a minha formação em acupuntura a gente aprendeu isso. Nós tratamos pessoas. Quem trata patologia é a alopatia.
É isso que foi, só esse conceito, para deixar claro. Quando a gente fala de medicina, eu acho que eu usei alternativa a palavra. Não, é Alternativa é proibido aqui. É proibido, hein? É integrativa. Quando a gente fala de medicina integrativa, muitas pessoas acreditam que a gente integra a abordagem alopática com uma prática mais natural. Isso. Na verdade, a gente pode utilizar esse qualificativo integrativo para falar disso. Mas, na verdade, seria mais relevante de utilizar essa palavra integrativo, porque ele vai integrar vários aspectos clínicos do paciente, né? Várias avaliações. Ele vai ter que fazer uma síntese, né? Elaborar uma estratégia terapêutica em cima de problemas complexos. E, a maioria das vezes, em cima de um problema complexo, você vai ter que ter uma terapêutica composta de 1, 2, 3 elementos. É muito frequente. Se você tem uma mesa de 2,5 m, 3 m de comprimento, se tem uma pessoa para deslocar essa mesa, vai ser muito ruim. Né? O que você chama de 4 pessoas? O que o senhor chama de 3 elementos? 3 ações terapêuticas, 3 alavancas terapêuticas, ferramentas terapêuticas. O exemplo simples, estou falando nada de especial, né? Mas eu acho que hoje em dia a alimentação é uma ferramenta terapêutica. Se você quer trabalhar sobre muito tipo de doença, sem falar da alimentação, está faltando uma coisa. Né? Se você quer trabalhar sobre a biorregulação neurohormonal, sem cuidar da microbiota, também você está fazendo uma coisa que pode dar um resultado, mas será que vai permanecer? Uma desbiose intestinal, ela tem um efeito neurohormonal sistemático, entre muitas outras coisas, né? Então, eu acho particularmente interessante de entender o que é complexidade. É bem conhecido um paciente, por exemplo, que entra em consultório que tem, 17, 18, 25 sintomas. Né? Um alopata vai receitar o quê? Antibiótico, anti-inflamatório. Ele pode receitar um aspecto, se um dos sintomas é uma doença infecciosa, beleza, ele vai focar nisso, né? Uma doença. Mas quando são todos os problemas funcionais, e não tem uma medicação específica em cima de uma coisa, uma dor aqui, mas uma hora depois já está lá, essa dor de cabeça. Errática, errática. Um monte de coisas que não dá para fechar um diagnóstico. Normalmente, sai do consultório com um calmante, é um multiqueixoso. Os multiqueixosos, vocês vão fazer o quê? Né? Poliqueixoso. Então, aí o que acontece? Tem um limite, né? Essa visão alopática, essa visão da medicina ocidental, ela tem um limite de avaliar esse paciente. Porque nós temos que avaliar, pelo menos é o jeito que nós trabalhamos, né? A gente tem que ver as crenças desse consultório, o modus vivendi, tipo de alimentação. A gente faz os testes, inclusive, de alimentar, tem que tirar glúten, tem que tirar leite, né? Todos os costumes que levaram àquela patologia. É essa complexidade, né, de você olhar para o paciente como uma coisa muito maior do que uma coleção de sintomas, né, doutor G? Claro, com certeza. A alopatia é uma medicina mais materialista, né, material, fazer exames de imagem, trabalhar com moléculas, né, a maioria das vezes, cirurgia é uma medicina física, material. E olha a sintomatologia como um inimigo, né? Aquela coisa de colocar os tanques em campo para poder combater o inimigo. Né? Enquanto que nós atuamos mais de fortalecer o sistema imunológico, fortalecer o indivíduo, né, doutor? Agora, exatamente. Agora, uma medicina funcional, estão falando do que eu estou te falando, uma medicina funcional. Vou tentar dar uma imagem, uma ideia do que poderia ser uma abordagem funcional. Todas as nossas funções estão sendo organizadas com uma função feedback. Não sei se a palavra é difícil, feedback, né? É autorresposta, né? Isso, realmente. E nosso organismo é feito de uma quantidade de feedback que é inumerável. Né? Então, forma
servomecanismo, um agrupamento de feedback, que já é uma coisa extremamente complexa, se chama servomecanismos. É um servomecanismo, somos uma cadeia de servomecanismos. Servomecanismos. Servomecanismo. Você, como um computador. O computador, ele é binário. Ele faz o sim ou não. 0 e 1. 0, 1. E o computador de hoje tem tantas possibilidades baseadas no 0, 1. Nossas funções têm uma regulação, tem um sistema que regula a função. E tem um controle que a função realmente foi feita. Esse é um ciclo de autorresposta e estímulo, né? O feedback. Só que ele não funciona isolado. Sim. Tudo é integrado. Quando a gente fala de um sistema nervoso, a gente deveria falar, quando a gente olha com olhos de medicina funcional, na verdade, pelo menos o sistema neuroendócrino. Sim. Então, nossas regulações internas, elas são neuroendócrino, pelo menos. Então, imagina a quantidade de feedback que você tem aqui. Então, esses agrupamentos de feedback, de sistema de feedback, geram servomecanismos. Somos cadeia de servomecanismos. São vários que se interligam, inclusive. Exatamente. Né? E como você consegue raciocinar em cima dessa complexidade? Minha pergunta. Como se consegue raciocinar com essa complexidade? Vamos pensar juntos, né? Essa pergunta é interessante. Enquanto raciocinamos, eu vou pedir para o Xerec colocar as nossas mídias sociais enquanto raciocínio, enquanto daqui a pouco o Dr. Jean responde. Então vamos às nossas mídias sociais. O Instagram, @espera. Vamos então agora às nossas mídias sociais. Instagram, @jcbaldão.acupuntura. Os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan, que é meu nome, e o canal Além de Agulhas. Este e todos os 10 anos na UTV, mais da TV Guarulhos às sextas-feiras, estão disponíveis nesses dois canais. Tem o site www.jcbaldão.com.br, www.jcbaldão.com.br, e na nossa loja virtual, loja.jcbaldão.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência que nós trabalhamos, inclusive da zeólita que falávamos aqui agora há pouco. Vamos voltar um pouco à nossa loja virtual, loja.jcbaldão.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência que trabalhamos no nosso consultório, né? Tem o Potentizer, tem o Hidrovitalis, tem o Aquavit, tem o RPD, tem o TMS, tem inclusive a zeólita, que é um produto vulcânico, silício 70% para detox. E esse é o endereço, www.jcbaldão.com.br. O WhatsApp para consulta é o 977192266. 977192266. Esse é o WhatsApp para marcar consulta comigo. Mande um texto para marcação de consulta por intermédio deste número, 977192266, aqui em São Paulo. Nesta segunda-feira, aqui na UTV, estamos recebendo o Dr. Jean Marc do Rio, e nós estamos falando hoje da complexidade do raciocínio das medicinas ancestrais, da medicina alopática e moderna, para a prática da medicina integrativa. Nesse período, ele estava perguntando o que fazer diante da complexidade entre os servos-servidores ali dos sistemas orgânicos. Sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema neuromuscular, enfim. É uma complexidade do ser humano que exige uma abordagem complexa. E aí ele perguntou, o que se faz diante dessa complexidade? Ter um raciocínio complexo, né, doutor? Você chegou a alguma fórmula? Nós vamos chegar lá, mas... Vamos lá. Nós vamos chegar lá. Só estou precisando de uma coisa, né? Estamos falando sobre modelos de raciocínio. Né? Sim. Modelos de raciocínio, nenhum deles é errado, só que é muito difícil utilizar o modelo de raciocínio da medicina alopática, newtoniano, cartesiano, né? Baseado na lei do contrário, né?
na prática da medicina funcional e medicina integrativa. Então, para começar no nosso córtex, não temos capacidade de raciocinar a partir de uma certa complexidade. Estamos perdidos. Precisamos de computador, precisamos de expert system, chamam os americanos, de sistemas informáticos capazes de procurar a melhor solução, uma forma de raciocínio, né? Mas temos uma coisa muito mais simples, que estar ao alcance de todo mundo, que você conhece muito, muito bem, João Quadro. A gente precisa de um modelo de macrofisiologia para começar não diagnosticar uma doença com precisão, para começar a entender, a primeira fase é entender a dinâmica patológica, porque ela envolve muitas coisas. Então essa dinâmica patológica é o que está sendo oferecendo para nós quando a gente utiliza, por exemplo, os 5 elementos. Sim. O que você coloca nos 5 elementos? Tudo. Uma dinâmica patológica, uma interação entre os 5 principais polos orgânicos, onde a gente tem aqui os aspectos orgânicos, os tecidos, mas os aspectos energéticos também. Emocionais, mentais. Até os chineses até colocam o espiritual. Né? Sim. Que, bom, dá para pegar pelo pulso, o diagnóstico pelo pulso. O Dr. Jean falou que vai fazer o curso com a gente. Vou fazer, depois me escrever no próximo. Eu gosto muito disso. Pegar o pulso, a gente olha para a pessoa, fala se ela está com depressão, se ela é muito mais alegre, se ela está triste, se ela tem constipação, para o seu caso, se é intestino delgado, intestino grosso, onde que está o problema, por excesso de energia ou por insuficiência. Dá para falar da personalidade da pessoa. A pessoa olha para você e fala, você é bruxo? Não, é medicina chinesa, é acupuntura. E o senhor sabe disso, né? Porque eu fui num consultório do Dr. Jean, já me tratei com ele, me trato com ele. Ele tem um cartaz enorme e tem lá os 5 elementos lá embaixo. Eu falei, estava escondendo o jogo, né, Dr. Jean? Eu não sou acupunturista, sim, mas eu utilizo o modelo de raciocínio da medicina chinesa, os 5 elementos, já faz décadas. Eu acho, a meu ver, tem outros modelos, né? A Ayurveda está oferecendo outro modelo também. Sim. Mas eu acho que é o mais preciso, o que mais fala hoje. É muito acessível para nós ocidentais, né? Ele é extremamente sintético. Ele mostra essa dinâmica sobre vários aspectos, né? Você viu os 5 elementos que eu tenho, ele foi trabalhado e tem muito mais elementos que os 5 elementos convencionais, né? Não precisa de falar chinês. Acho que continuo falando com linguagem medical, né? E falando português, não tem problema. Não preciso fazer estudos de medicina tradicional chinês para entender os 5 elementos, né? É extremamente interessante começar a colocar um sintoma em cima dos polos orgânicos. Tem o orgânico, o polo metabólico, o polo cardiovascular, né? O polo rim, gestão da água, o polo pulmão, as mucosas, as defesas. É o polo muito importante que se centraliza, vamos dizer, as principais funções vitais, a imunidade, a nutrição, né? Que é a terra, né? O elemento terra, base, pâncreas, estômago, hipófise. Intestino grosso e pulmão, né? Como é que se liga a pele, os relacionamentos, é muito interessante. Olha, por enquanto estamos extremamente teóricos. Posso dar um exemplo? Por favor. O polo do coração vascular, o polo vascular está lá em cima. São 5 elementos, né? O polo lá em cima. Madeira gera fogo. Exatamente. Lá embaixo, na diagonal, né? A gente tem um polo rim. Que é o que apaga o fogo. A gente já falou aqui. Como é que se combate a hipertensão? Exatamente isso que eu quero falar. Então. Você tem hipertensão, você passa um diurético em alopatia. Aí você enfraquece o rim. E enfraquece o que pode apagar o fogo. Escuta. É que eu sou ansioso. Estou vendo. Então, essa relação rim-coração é uma evidência
em fisiopatologia. Sim. Não precisamos deixar do lado a fisiopatologia de jeito nenhum, mas a gente precisa da fisiopatologia, né, para confirmar essa relação, ela é relevante. Né. Só que o problema é que a gente não vai além disso. Pressão alta, diurético, abaixa a pressão, beleza. Mas o raciocínio alopático está errado, doutor. Porque você tira a água, você tira o terreno, mas você enfraquece o que pode apagar o fogo. Essa que é a questão, é a luta com a alopatia que é sistemática e materialista. Você está combatendo o sintoma, mas não está curando o paciente. Agora, a gente tem um raciocínio integrativo ou não. Quando a gente tem um raciocínio integrativo, a gente não vai ficar só nesse eixo vascular, rim. Você pode raciocinar um pouquinho e pensar, puxa, o que é que acontece com o rim do meu paciente que não controla mais o polo do coração até gerar uma pressão alta? Sim. Aí você vai procurar aqui, nos outros polos, o que está acontecendo aqui para atrapalhar a função rim. Sim. Se você começa, você está em plena raciocínio, em modelo sistêmico. Holístico quer dizer sistêmico. Isso. Né? Você está tendo um raciocínio sistêmico. Você não procura só a causa, você procura a causa da causa. E você precisa de um guia, você precisa de um modelo de raciocínio que não é sintomático. Quando você é sintomático, pressão alta, diurética, ok, abaixou, beleza. Mas não precisa ficar só isso. Desculpe, não quero tomar partido, né? Mas para mim, ok, às vezes, quem sabe, a gente pode até salvar uma vida, né, fazendo isso. Né? Então, mas vai ficar assim e tomar esse remédio até morrer? Não. E enfraquece o rim, né? Do ponto de vista fisiológico, enfraquece mais ainda o rim. Claro. Você está forçando uma função, né? Então, claro. Você está reduzindo o terreno para poder reduzir a circulação, quer dizer, como diz o Dr. Cáter aqui, é culpar o bombeiro por causa do incêndio, né? Eu ministro um curso de modelo de raciocínio. Aliás, vai ter uma turma, né? Sim. Eu mostro uma curva que é muito importante. Tem um problema funcional que se inicia no organismo, nessa complexidade. Né? Órgãos podem sofrer. Né? Outros estão sendo estimulados para trabalhar mais. Né? O órgão, no início, vai começar a entrar em hiperfunção. Só que essa hiperfunção, ela tem uma causa. Você tem que ir na causa. Essa hiperfunção, se você não trata, ela vai gerar um esgotamento do órgão. Vai ter uma queda dessa função. E ela vai cair embaixo desse nível normal. Quando acontece essa queda, depois é muito difícil de levantar essa função. São 8 meses de tratamento. 8 meses? 8 meses de tratamento, com os melhores medicamentos. São 8 meses porque não é só energia suprarrenais, mitocondria, essas coisas. É um esgotamento de um órgão. Ele tem a causa, e se a causa não foi corrigida, esse órgão continua sofrendo. Por que está sofrendo? Ele não é sozinho dentro do organismo. Está tudo interligado, tudo. Por isso, os 5 elementos são fantásticos, interligam tudo com uma relação simples, em estrela de 5, né? E uma relação na periferia que é mais material, que é funcional. Né? Aqui a gente tem tem as palavras em francês que me vêm, engendrement de estrutura, que um catapulto vai nutrir o outro. É isso? Em português? Né? Em português é isso que a gente também entende na acupuntura, que é a regra mãe e filho. A mãe sempre gera e vai cuidar do filho. E aí tem a da repressão, que é avô-neto. Também... E tem o controle de cada polo sobre o outro. O avô-neto. Funcional. Avô-neto, que é o que reprime. Exatamente. Bom, estão falando a mesma linguagem. Sim. Sim. Bom. E aí pega todo esse raciocínio, que é maravilhoso, né? Esse raciocínio da medicina tradicional chinesa, unindo-se à alopatia e à homeopatia. O Dr. Jean é um homeopata de mão cheia. A fitoterapia,
Eu sempre, no meu curso, eu sempre falei isso e falo aqui no nosso programa. A acupuntura se une a tudo. A alopatia, a homeopatia, a fitoterapia, ao pai de santo, ao benzimento, o que for. E não briga com nada por causa desta grandeza do raciocínio e da atuação também. Você está tomando um antibiótico, pode fazer acupuntura. Se está tomando um fitoterápico, pode fazer acupuntura. Se está fazendo uma detox, pode fazer acupuntura. O raciocínio ele é abrangente e engloba tudo dentro desse padrão, né, da medicina integrativa, né, doutor? Exatamente. E quando você tem esse raciocínio, você vai ter muito mais facilidade de entender a dinâmica patológica que está acontecendo. O que tem atrás do sintoma? Sim. Não tem uma coisa. Tem várias coisas. E é isso que eu chamo de dinâmica patológica. Isso vai te ajudar a estabelecer uma estratégia terapêutica. O que quer dizer isso? Você vai escolher o que você vai fazer em cima do seu quadro que você levantou do paciente. Né? E você vai utilizar, você não vai utilizar tudo, as técnicas que você aprendeu. Você aprende uma técnica, aprende a utilizar um remédio e tudo. Essas são ferramentas, mas as ferramentas precisam ser escolhidas, dosadas. Sim. E para certos pacientes, essa ferramenta é bom, mas não outro não. Eu vou passar usando terapia para todo mundo. Concordo. Isso nós estamos conversando até, inclusive, antes de começar o programa, né? Porque a gente sempre busca puxar a sardinha para o nosso lado, ou empurrar o carvão para a nossa sardinha, enfim. Se a gente faz isso, estamos perdidos. Se a gente coloca o dinheiro na frente... Tá perdido. Não, a questão do dinheiro, a questão da técnica. A questão da técnica. Aí, você, por exemplo, eu não sou acupunturista, mas quando eu vejo um excesso, eu disperso com uma homeopatia em alta diluição. Ela faz quase o efeito de uma agulha de dispersão. Né? O que é um remédio homeopático? É um remédio que você tirou a matéria. Mais você tira a matéria, mais você amplifica a informação. É uma formação. No sentido material, é o grande vazio de matéria. E você cria uma dispersão. Sim. Né? Mas você tem um órgão que sofre lá dentro. Fígado, por exemplo. Né? Uma planta, baixa diluição, uma tintura, uma planta, então, alta diluição com uma planta. É algo para estimular uma função. Oligoelementos, por exemplo. Né? Uhum. Você estimula certas funções, você nutre um órgão que sofre e tira uma hiperfunção. Né? Você está fazendo um trabalho muito mais... Você não está em cima do sintoma. Você vai observar a sintomatologia. Você tem 22 sintomas, você faz o tratamento em cima de uma dinâmica patológica, não em cima do sintoma. Você não vai pegar aquela planta que é comprovada, que é bom para tratar tal sintoma. Não. Muitas pessoas fazem isso. Ok, beleza. Eu gostaria de acrescentar algo muito mais profissional, muito mais preciso, muito mais eficiente. Eu estou muito acostumado com isso. Por exemplo, eu não abordo uma doença crônica sem trabalhar a microbiota, né? Porque está no cruzamento das principais funções vitais de um organismo. Né? Você vai deixar um paciente inflamado, intoxicado, mal nutrido, com imunidade baixa, você vai começar a regular o quê? Eu concordo com o senhor. Não vai. Eu quero ao Cacur se ouve, você falou 100% do programa, Dalva Ferreira, boa tarde, Alfa Crespo também, Jéssica Jardim, Sandra Diniz Guimarães também, muito boa tarde, obrigado aí pela participação e pela participação e por nos acompanhando. Eu quero anunciar o curso de microscopia óptica de campo claro e escuro, campo escuro, nos dias 29 e 30 de junho de 2019. Pode tossir. Engasgou? Engasgou. Foi a água?
Conhecendo o equipamento, montando e alinhando os microscópios, utilizando as diferenças entre campo claro e escuro, avaliar estresse oxidativo, visualizações de funções orgânicas por intermédio do campo escuro, pré-morfismos de Béchamp e monomorfismo de Pasteur, ciclogenia, alterações de terreno biológico, guias de exames e apresentação de resultados, microscopia de campo claro e escuro. O Xerec vai achar o nosso GC aí para a gente anunciar os telefones do Instituto Bem e da Nova Ciência. Não é esse não, Xerec, é o outro, do curso de formação, 95687, esse mesmo, Xerec. 95687-5835 aqui em São Paulo e 3904-9832. 95687-5835, 3904-9832, operadora 11, fala com a gracinha da Lauren. Eu quero mostrar aqui minha caneca com o nosso logotipo, que foi um grande sucesso no Facebook. Tantas pessoas estão interessadas que eu vou até sortear uma. Estou falando com o James que sorteio tem a Caixa Econômica Federal. Quem sabe tem que chamar a Anvisa também, né, para poder fazer um sorteio de uma caneca. Nesse país aqui é tudo complicado. Mas de qualquer maneira, se vocês estiverem interessados, tem no meu Facebook, fala assim, eu vou numerar e vou escolher, ou o Xerec vai escolher um número, uma pessoa vai ganhar uma caneca que realmente ficou uma graça, tem a colherzinha. O doutor Jean até falou assim, olha, vai junto com a zeólita, a medida certinha da zeólita. Estou pensando no caso. Uma coisa é certa, a água geladinha aqui, com esta cerâmica aqui e com esse logo maravilhoso aqui, fica mais gostosa. Doutor Jean, a medicina convencional, alopática, tende a esse raciocínio? Eu tenho entrevistado alguns médicos para contar a história aqui, por que passaram, como é que deram esse salto quântico. E geralmente, 100% dos casos eu tive um problema de saúde comigo, ou com minha filha, com o pai, ou com um parente muito próximo, em que a alopatia chegou no limite e eu precisei procurar outras alternativas. Isso tem sido uma frequência, tem sido uma constante. Sim. Só acredita nisso, que tem que às vezes apertar o pé para poder dar esse salto? O que é apertar o pé? Eu não entendi. Enfrentar um problema crítico, um familiar, ou a pessoa, olha, eu tive diabetes, eu tive câncer, eu tive que, chegou num limite que eu precisei consultar outros colegas, aí eu descobri a frequência quântica, a microscopia, microbiota, homeopatia. Claro. Olha, infelizmente, somos seres humanos e a gente tem que conhecer um pouco o ser humano que somos. Então, somos extremamente preguiçosos. O cérebro, ele é programado para escolher o mais fácil, o mais abordável, o mais tranquilo. E a gente tem que saber disso. Isso é uma informação importante. Essa a gente tem que saber disso. Isso é límbico, sistema límbico? Não, no geral. Nosso cérebro não vai complicar a existência. Ele vai escolher a solução mais fácil, a mais acessível, ao seu alcance. Né? Esse é normal. E faz parte até de um automatismo totalmente inconsciente. E que vai fazer que a pessoa não vai conseguir fazer de uma outra forma que ela sempre fez. Nós somos todos presos com nossos mecanismos inconscientes. A gente achamos que somos donos do nosso nariz, somos pensados, somos vividos. E a gente age poucas vezes, a gente reage, na verdade. A maioria das vezes. Estamos no passado, no futuro, mas no momento presente. A gente está um pouco. Porque a gente tem expectativa, a gente tem projeto, a gente tem... a gente procura. A memória é enganosa. Nossa memória é enganosa pra caramba. A memória não é confiável. E quem se regozija, que fica feliz de ter uma boa memória, o que é memória? Memória é de ter... Repetição a memória de é uma coisa antiga. Quando você usa a memória que você quer reproduzir hoje, uma coisa antiga, você não está no momento presente. Você está querendo reproduzir algo que já passou. Só que hoje... é outra coisa. Essa entrevista que nós temos hoje, João Carlos, esse olhar que nós temos nós dois,
Nunca aconteceu. E hoje é agora. E no futuro vai ser diferente. É um momento de agora, que é muito especial. E a gente acaba ficando preso dentro dos nossos mecanismos. E quando acontece um evento na nossa, uma doença, uma experiência, uma coisa na nossa vida, a gente deveria agradecer. Porque essa quebra uma coisa que prende a gente e a gente começa a procurar, começa a se importar. Ou não, tem gente que precisa de uma enorme pancada para começar, talvez, a se mexer. Mas é muito importante saber que nós somos presos com nossos próprios mecanismos, que nós mesmos criamos e mantemos, que o cérebro, ele é preguiçoso, ele vai pegar o que está no mais alcance. Então, se aprender de uma forma a trabalhar, você vai continuar desse jeito, porque está acostumado. Isso me faz pensar, doutor Jean, que a gente atua de uma maneira repetitiva de tal forma que às vezes a gente se nos regozijamos de ser humano, ser mental e etc., mas na verdade a gente acaba tomando um comportamento meio automatizado. E a gente acaba tomando atitudes, comportamentos que são automáticos e nem passam pelo raciocínio ou pelas emoções. São comportamentos absolutamente automáticos, automatizados. E a gente se acha, né? Na verdade é como o senhor está falando. Então, inúmeros são os pacientes que consultam comigo, com você, né? Que consultam. Muitas vezes, quando são doenças graves, não, fique em contato com os médicos. Por precisar mesmo, eu vou tentar te ajudar a fazer o que ele não está fazendo, né? Para completar. O que me interessa é que você fique melhor. Mas o que o seu médico fez, não fez, é tudo, não é problema meu. Sim, eu não entro criticando um colega de jeito nenhum. Eu não sei tudo, também eu não sou ninguém para criticar. Se eu critico uma pessoa, sou eu mesmo para ver se realmente eu fiz tudo certinho, ou se não podia ser melhor, né? Sim. Bom, e finalmente, muitos pacientes, a partir de uma consulta diferenciada, os que têm elementos de informação diferenciada, se tornaram pesquisador. Simplesmente essa palavra, ela parece forte, mas começa a pesquisar. Mas sim. Como que funciona? Essa doença, eu achava que era tomar isso, eu vi na internet algumas coisas lá, mas está tudo na mesma, né? Eu descubro que tem uma chance, uma luz para fazer algo totalmente diferente, né? Especialmente que a sua abordagem é diferente, seu modelo de raciocínio é diferente, e você consegue extrair em paciente elementos de valor, que são os elementos da terapêutica que você vai trabalhar em cima, né? E às vezes você tem patologias que são de anos, de décadas, que ninguém conseguiu tratar. E você tira isso de letra. Eu falo, puxa, mas que é isso? Você é um gênio. Eu falei, não. É raciocínio, né, doutor? Não, o gênio estratégia diferente, simplesmente isso nunca foi feito por você só. Isso. Não, também não sou gênio, não grande nada. Eu teve sorte de entender essas coisas, mas eu nem me esforcei muito. Mas esta é a base da complexidade do raciocínio da medicina integrativa, né, doutor? Porque é esta, segundo entendo pelo que o senhor disse, e que é também a nossa prática clínica, é você olhar de uma abordagem um pouco mais macro, um pouco mais diferente. Dr. Davi Rodrigues, médico de Brasília, esteve aqui no final de semana passado, e foi muito importante que ele até marejou os olhos, falando exatamente isso. Ele falou, na minha formação médica, eu quis muito mais ser do que além de um passador de remédios. Porque aquele que passa apenas um remédio, nem ele está feliz enquanto profissional, e nem quem está recebendo aquilo está se sentindo tratado. E esse passo da medicina ocidental está passando necessariamente para esse novo tipo de medicina. Eu tenho tido conversas muito sérias com meu filho, que é médico alopata, cirurgião, e eu falei, olha, o teu trabalho é fundamental e importante. Só que para uma visão mais macro, estão com passos contados. Essa coisa de sintoma, remédio, eu até brinquei com ele, eu falei, olha, não precisa de 6 anos de medicina para isso. Faz uma tabela de Excel, né? Gripe, X,
pneumonia Y, né? Dor de barriga XY. A medicina é muito mais do que isso, né? Está ligada à concepção universal das pessoas, da existência, do espírito, da matéria, das emoções, da fisiologia, dos órgãos, tudo. Precisa ter essa visão, doutor. A medicina é uma arte baseada em ciência. Isso mesmo. Em filosofia e religião também. Mas nem sempre ela é. Ela é uma arte quando você tem um paciente na sua frente. E você é consciente que esse paciente você nunca viu. Você nunca tratou o problema que ele tem. Sim. Você tem a cabeça, você tira seus mecanismos, as coisas. Ah, eu já vi, eu já sei. Não. Para mim, eu gosto muito disso. Eu recebo o paciente, eu me conscientizo. Falo, esse paciente, ele é 9. Você não sabe quem ele é, você não sabe o que ele tem, você não sabe nem nada. Ele vai me mostrar exames, até diagnóstico, mas para mim essa é nada. É só uma coisa que possa acrescentar no que eu vou investigar. Sim. E você faz uma investigação funcional e você começa a estabelecer, e às vezes é difícil, porque às vezes você tem 3 ou 4 possibilidades diferentes que se abrem. E você vai fazer o quê? Talvez tenha um elemento que pode te dar, puxa vida, esse tissurado, esse é nervoso. Eu vou escolher o nervoso, né? O que favoreceria mais uma imunidade nervosa. Você vai ter uma hierarquia, né? De tecido, né? E de funções. Eu gostei muito do que o senhor falou, doutor Jean, porque coloca-se muito a prática da medicina baseada em evidência. Ela só é baseada em evidência de acordo com um exercício mecânico em que não leva em conta o ser humano que é. O que na acupuntura é totalmente diferente. Eu posso tratar 2 pessoas com enxaqueca na mesma área da cabeça com origens totalmente diferentes. Pode ser excesso de vesícula, pode ser excesso de fígado, pode ser insuficiência de baço pâncreas, pode ser um problema de constipação intestinal em que o intestino se volta contra o fígado ou a vesícula. Nós temos 22 pontos homolateral de vesícula biliar. Geralmente a vesícula está envolvida, mas por conta do quê? É como o senhor disse, né? Por qual a origem desse distúrbio da vesicular que dá essa enxaqueca? E eu vou tratar as 2 patologias absolutamente idênticas com pontos de acupuntura totalmente diferentes. Imagino que na homeopatia também seja assim. Na fitoterapia também seja assim. Sim. Na modulação da microbiota também seja assim. Claro. Então essa visão única do indivíduo é uma coisa que a medicina integrativa precisa sim trabalhar. E isso não é baseado em evidência, porque se basear em evidência você passa a régua e vai pelo ramo, vai pela periferia e não chega no centro da questão, que é esse raciocínio complexo que o Dr. Jean está se referindo. Quando eu estou com aquele paciente na nossa frente, a gente tem que identificar a história de vida desse paciente, quando é que surgiu o problema, qual o trauma envolvido por conta daquela sintomatologia. Nós que trabalhamos com a terapia neural, trabalhamos exatamente com o trauma que deu a origem. E sempre tem. Sempre. A pessoa falou, outro dia falou, não, eu não tenho trauma nenhum. Eu falei, poxa, então me dá um autógrafo aqui, né? Eu quero um autógrafo e eu quero fazer uma selfie com você, porque eu vou publicar no livro do Guinness. Né? Porque, pô, sem trauma nenhum, né? Isso não existe. Quando será seu próximo curso sobre a questão da complexidade, Dr. Jean? Bem mais para frente, 12 e 13 de novembro. Novembro? Este Já queria fazer minha inscrição agora? Este ano só tem uma. Temos uma agenda muito carregada, só tem uma. Uma o quê? Uma data? Uma data. Uma data para esse curso. Porque o Dr. Jean realmente tem muitos cursos. É aquele telefone do WhatsApp, para quem tiver interesse desse curso, como é que será? É o telefone do WhatsApp, que é DDD 11 Pode ser o xereque, aquele xereque, Eu não lembro. O WhatsApp que você colocou, esse aí, 97526-5282. Isso mesmo.
Isso mesmo. Código 11 975265282. Esse é para todos os cursos ou para, em especial, o do raciocínio? Não, todos os complexo? cursos. Todos os cursos. Todos os cursos, falar com o Dr. Cursos e evento, né? Jean-Marc do Rio, ou com a sua esposa? Então, é Bernadette que responde. Bernadette, que está nos acompanhando aqui. Olá, Bernadette. E o próximo curso será quando que o senhor vai fazer, doutor? Esse é o próximo curso, modelo de raciocínio. O próximo curso de modulação do microbiota é final de junho, 29 e 30 de junho. 29 e 30 de junho. Que tiver interesse pode ligar para esse WhatsApp também, né? É muito interessante porque a gente trabalha sobre a microbiota de uma maneira sistêmica. Na abordagem ele é sistêmica, ele não é sintomática. Sim. O curso de modelo de raciocínio melhora muito, deixa o profissional muito mais à vontade para raciocinar também na microbiota, né? Mas tem sido um crescendo, né? Eu participo de um grupo de WhatsApp do que o Dr. Jean tem, da microbiota intestinal. Tem médicos do Brasil todo fazendo curso. Tem sim. Sim. É um grupo muito interessante. A gente ficou firme no início, não tem assuntos fora do grupo. Então se tornou um grupo muito especial, interessante. Né? Como são pessoas que fizeram o curso, a gente tem a mesma linguagem, né? O mesmo nível de compreensão. Né? E a gente compartilha os casos difíceis. Né? Então é bastante interessante, a gente aprende o tempo todo com os pacientes de um, paciente do outro, os meus pacientes, eu ajudo em muitos casos. Não, e ajuda bastante, É como se fosse uma formação contínua, e que tem uma novidade, eu já passo a novidade. É muito interessante. Né? É isso que nós temos falado aqui no Salutes, né? Que na verdade a grande revolução, tivemos várias revoluções, a última revolução industrial, e a revolução que a gente está tendo hoje é a revolução do conhecimento, da informação. É o que a gente faz aqui. Este programa Salutes e todos os outros de 10 anos de produção estão disponíveis nos canais do YouTube. E na sexta-feira agora também na TV Guarulhos, também são outras produções desde o final do ano passado. Então todas as nossas entrevistas, o pessoal fala que é um curso de pós-graduação, viu, doutor Jean? Fala que o Salutes é um curso de pós-graduação. Recentemente falaram, não, é um mestrado, né? Porque você só tem... Né? Então, vocês assistindo todos os Salutes vão ficar aí, né? São 10 anos de produção, cada um por semana, por hora, vocês imaginam quanto tempo vocês vão ficar estudando, né? Quanto que vocês têm pela frente. Mas só tem entrevista top, com os melhores profissionais da área da saúde do país. Isso eu assumo, assino embaixo, registro em cartório. Né, os melhores profissionais da área da saúde que eu conheço, que tem um critério que é bastante rígido. Eu também tenho um critério comigo, como o senhor, e também tenho o critério de trazer para o programa pessoas que têm conhecimento, que têm informação, que vão agregar informação. E o grupo da microbiota intestinal, o Dr. Jean, que controla, realmente é uma troca de informações importantes com médicos, profissionais da área da saúde, nutricionistas também, né? Alguns nutricionistas. Né? Gostaria de ter muito mais nutricionista. Gostaria de ter? Gostaria, claro. Mas o médico tem mais rápido, tem mais fácil, tem mais à vontade com vários elementos. Nós vamos fazer, eu acho que pela primeira vez, um congresso de nutrição em setembro. Estou pensando em fazendo essa... A gente tem muito mais médicos molecular, médicos que já estão na prática habituados já, né? Que realmente querem aprofundar o assunto microbiota, porque tem cada vez mais profissionais que tomaram consciência da importância da microbiota. As abordagens atuais são muito superficiais, na verdade. E a gente precisa entender o que é disbiose. Uma disbiose quer dizer nada. É mais uma palavrinha, né? A gente tem que diagnosticar a disbiose. Esse diagnóstico de disbiose, o diagnóstico precisa de disbiose, hoje muda tudo. Aí que você vê o que acontece no trato digestivo do paciente, você lê as estudos científicas sobre probióticos, falei, puxa, mas tem uma coisa que não bate. É como eu não estou aqui para criticar, eu não critico, eu não gosto disso. Sei. Mas se você começar a diagnosticar realmente a microbiota, é que você está muito informado sobre
o nível de estudo dos probióticos, você vai ver que aqui tem uma coisa que não bate. Você vai ver que não bate. Aonde é que dá o desencaixe? Começa com o seguinte, o que é uma estase gástrica? É extremamente frequente. Tem alguns colegas, alguns médicos que adquiriram um aparelho para analisar os gases expirados. A gente analisa 4 gases expirados. Uma deles é um composto orgânico volátil, que se chama acetato de metilo. Por que a gente analisa os gases? Porque uma proliferação bacteriana vai fazer o bolo alimentar fermentar demasiadamente, uma fermentação demasiado anormal no organismo vai gerar gás. 70% desses gases são os que são tudo solúveis no sangue, na verdade, vão ser eliminados ao nível das alvéolas pulmonares. Então, o sistema reage... É a respiração mesmo, né? Então, é muito interessante de analisar os gases. Eu analiso 4 gases, a gente poderia analisar bem mais. Né? 4 é o suficiente. Mas já 4, já dá trabalho, especialmente para o iniciante, já dá trabalho para começar a sintetizar isso tudo. Metano? É o metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e acetato de metilo. Aí dá para fazer um perfil da microbiota? Já dá para fazer um perfil. O óxido nítrico é muito interessante também em doenças pulmonares, muito interessante. Mas, grosso modo, eu trabalho com esses 4. Né? E o acetato de metilo, que é um composto orgânico provocado por uma estase gástrica. O estase gástrico é o bolo alimentar que permanece mais que 3 horas no estômago. Por que ele permanece? Vai ser que descobrir isso. Agora estávamos falando de probiótico. Qual é o probiótico que corrige a estase gástrica? Sim. Isso tem uma quantidade enorme de pacientes que tem isso. E quando você tem acetato de metilo, você tem pelo menos candidíase com a acetinobactéria. Você tem uma acetinobactéria com candidíase. Mas esse negócio é difícil de tratar, porque forma no trato digestivo um biofilme. Biofilme. Né? Porque tem um fungo que está junto. O acetato de metilo, você fabrica um vinagre, não tamponando pela bile. Como que fica o delgado? Como você corrige isso? Eu pergunto. Isso tem que fazer uma consulta com o Dr. Jean, que atende num lugar muito aprazível em Jarinu. Aliás, é uma cidade muito gostosa, eu gosto muito de Jarinu. E a clínica do Dr. Jean lá fica naquela cidade. E quem quiser procurá-lo para consulta, é o mesmo WhatsApp, é o mesmo telefone, é isso? Pode ser o mesmo WhatsApp, sim. Pode ser? Você pode repetir para mim, por gentileza, Xerec? Claro. 975265282. Eu quero agradecer aqui, terminamos o nosso tempo. Tá. Sua mensagem final, 30 segundos. Mensagem final. Cuide da sua saúde. Cuide do bom funcionamento do estômago e do fígado. Esse é para o paciente. Alimentação. 75% de pessoas em excesso de peso no Brasil. É enorme. A causa da obesidade não é o alimento, é o porquê a alimentação é errada. Sim. Estilo de vida, ansiedade, preocupação. Olhe, observe isso. Observe como você funciona. Todos esses automatismos que te faz fazer errado todos os dias. E escolher coisas erradas. Tem muitas informações sobre uma alimentação melhor e tudo. Vamos tirar essa preguiça cerebral programada geneticamente. E fazer algo, mudar, a gente pode decidir mudar algo. Né? Eu estou falando aqui de coisas simples, na verdade, né? Nasceram na Terra para mudar, para evoluir. Sim, com Essa certeza. é uma mudança também. Né? Com certeza. Então, é para o profissional que se interessa realmente a trabalhar de uma maneira séria na área da medicina integrativa, procurar adquirir modelos de raciocínio sistêmicos, que vai te deixar extremamente à vontade para lidar com complexidade. Aquele paciente que vem com 22 sintomas, se mesmo se vem com uma pilha enorme de exame, tudo isso é bem-vindo. E você sabe como lidar com isso sem nenhum trauma. Não precisa ter uma capacidade mental extremamente evoluída de jeito nenhum. É abertura, é conhecimento, é consciência, né? Mas abertura, conhecimento, é capacidade de integrar.
Mas nada especial, na verdade. É uma outra orientação. Eu quero agradecer ao Dr. Jean Marc do Rio, que veio lá de Jarinu exclusivamente para o nosso programa. Agradeço, muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda. Muito obrigado. Agradeço aos nossos teleinternautas, Ruth Félix, parabéns para os dois, o curso UFTON no 2015. E a Eva Costa, eu quero esta caneca. Essa caneca que a gente vai testar ainda, como é que a gente vai fazer. Tem um post lá no Facebook, está lá. Eu estou pensando em sortear. Vai lá e coloca eu quero, que eu vou listar os nomes por um número, e aí o Xerec, que eu vou sortear aqui numa segunda, vai escolher um número, e a gente vai entregar. E aí eu vou observar, pensar nessa proposta do Dr. Jean, de fazer uma canequinha para consumir a zeólita, né? Enquanto isso, tchim-tchim. Agradeço a todos aí pela audiência. Sexta-feira estamos na TV Guarulhos, na segunda-feira aqui às 14 horas ao vivo. Desejo a todos uma excelente semana e até sexta, e até segunda, e até sexta, e até segunda, e até sexta, e até segunda.